Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Vida Pacata. Hoje iniciaremos um novo modo de gravar. Utilizaremos o tradicional modelo de podcast, que nada mais é do que um arquivo de áudio que você pode ouvir enquanto faz várias atividades no seu dia a dia, como fazer faxina em sua casa, praticar musculação em uma academia ou mesmo uma caminhada. Então, sem mais delongas, vamos ao assunto do programa. O nome do assunto de hoje é Modelo de diversão na região, dividido em tópicos, mais ou menos aqui uns 6 tópicos. E o primeiro tópico é o seguinte: nesse tópico nós utilizaremos um primo nosso como exemplo, né? Ele vai ser chamado apenas de primo, não falaremos o nome dele para preservar sua identidade. E é isso aí. Um primo que vê apenas um modo de diversão. Agora Leandro falará um pouco mais sobre esse assunto. Então, galera, me chamo Leandro, como o Rangel já comentou antes. O tema hoje é esse modelo que o nosso primo tem de curtição, que para ele está acima de qualquer outro tipo de diversão, pelo menos que ele conhece, né? Eu penso assim, porque às vezes é difícil a gente entender o que a pessoa está tentando explicar e passar para a gente, mas como eu convivo bastante com essa pessoa, é nítido esse jeito dele, essa maneira que ele tem de curtir ou se divertir, talvez seja uma palavra mais bonita. É, ele geralmente busca locais aonde tem uma cadeira para ele se sentar, ou talvez um sofá, mas basicamente são cadeiras de madeira ou banco. O cara não senta no chão e fica deitado, né? Ele tem que ficar ali confortavelmente, sentado, para poder consumir músicas contemporâneas, músicas que fazem sucesso no país todo, no Brasil, né? E que é sucesso, como eu disse antes, que é sucesso. Música que pega fácil, ritmos comuns, ritmos que fazem apologia, muitas vezes, à diversão de festas, de consumir bebidas e de paqueras e também ostentação. Então esse primo, ele diz que a maneira melhor de curtir ou se divertir, e talvez esteja em primeiro lugar para ele, seja você estar num local sentado, consumindo bebidas alcoólicas e tendo a oportunidade de comer comidas salgadas, o famoso tira-gosto, que são verduras, legumes e carne. Por exemplo, carne assada de frango, de boi, um tomate cortado com a cebola, uma pimentinha, um feijão, um arroz, que é uma comida comum não só na nossa região, mas no Brasil. Gente, quando eu falo nossa região, eu digo que a nossa região são nossas cidades aqui. Matina, Igaporã, Riacho de São e no máximo Guanambi. A gente está localizado aqui na região sudoeste da Bahia. Entretanto, eu não estou falando de uma forma mais ampla, que eu poderia até expandir até Vitória da Conquista, mas sabe-se que Vitória da Conquista é uma cidade com mais de 300 mil habitantes e já sai de um patamar similar ao nosso. Então, esse primo ele julga e afirma que se você não está agindo desta forma, você está deixando de curtir ou se divertir. Só que o mesmo acaba esquecendo que existem outras maneiras de curtição e diversão. Mas ele coloca esse modelo como um modelo primordial e essencial. Tanto que uma vez ele me falou, nossa, a gente parou, cara. Aí eu falei assim, mas como assim, cara, a gente parou? Ele falou, paramos, a gente não faz uma pequena viagem para um local onde a gente pode tomar banho em um rio, junto com pessoas que estão também de acordo em consumir bebidas e esse tipo de comida que eu falei anteriormente, que é o famoso tira-gosto. Então, assim, o máximo que o cara fala é ir para um local um pouco mais distante, mas nessa mesma pegada. Não é um acampamento que eu estou falando aqui, não. Porque eu acho que um acampamento não tem muito o ideal de passar a noite em claro, ouvindo músicas e consumindo ao máximo bebidas alcoólicas. Então, assim, sempre vai ter esse foco, estar num local com amigos, conversando também, existe a conversa? Existe, mas essa conversa muitas vezes não é tão saudável porque ela é atrapalhada por conta do barulho ensurdecedor das músicas, que muitas vezes está num volume muito alto. E talvez a pessoa também consumindo bebidas alcoólicas, ele não está muito focado no que o outro vai trazer ali
num assunto mais profundo, mas sim em consumir e falar, dizer palavras e frases superficiais e pronto. O cara não vai sentir fome, o cara tá ali, eu digo, anestesiado com o efeito do álcool no cérebro, né? Que é uma droga depressora, porém ela traz muito entusiasmo no início. Essa parte depressora só vai vir no final, onde a pessoa dá vontade de descansar. Quando não se sente muito mal, né, com dores de cabeça, quando você exagera, e ela acaba caindo no seu estômago, causando uma irritação por conta do álcool. Então, assim, nenhum momento a gente está trazendo aqui que o cara gosta de um acampamento, de um diálogo. Como eu disse, às vezes tem um diálogo, mas ele é comprometido por som alto e das pessoas estarem fora do seu normal, fora da sua sanidade comum, por conta do efeito do álcool. Mas é esse efeito do álcool que eu creio que causa essa euforia e esse prazer momentâneo na pessoa. E então, assim, reforçando aqui, Rangel, ele traz esses 3 pontos. Está num local onde tem comida salgada, o famoso tira-gosto, com pessoas que são amigos, né? E com bebida alcoólica. O consumo de bebida alcoólica e ouvindo música. Não são só 3 pontos, mas 4. Ouvindo músicas, muitas vezes num barulho. Muitas vezes num barulho não, muitas vezes num som alto, digamos assim, um barulho que atrapalha às vezes, que dói o ouvido. Para muitos isso não seria colocado como uma maneira de lazer, curtição, mas para ele é como se fosse algo, um ritual mesmo, onde o cara coloca como algo extremamente essencial e que faz parte da vida, que o cara vive disso. Eu vou colocar aqui em média mais de uma vez por semana. Vou colocar em média aí 2 vezes por semana, no mínimo. Eu vou deixar aqui para Rangel falar um pouco, né, sobre esse assunto. Creio que ele já vai aprofundar os tópicos. Então eu consigo perceber que o nosso primo ele tem uma visão muito limitada do que é diversão. Diversão para ele é algo muito específico, como já foi citado por Leandro. Ele tem que estar nesse ambiente, que normalmente é um bar, ou poderia ser um restaurante também, né? Bar, restaurante ou coisa do tipo, onde ele escuta música alta, consome esses alimentos e bebida alcoólica e tem conversas superficiais. E também eu queria comentar aqui sobre um subtópico, né, desse primeiro, que Leandro já comentou basicamente tudo, mas eu acho que falta comentar aqui sobre o estilo de vida. Normalmente quem segue esse modelo de diversão acaba tendo um estilo de vida pouco saudável. Essas pessoas que possuem esses comportamentos normalmente não praticam atividade física ou muito pouca, dorme pouco ou mal, né? Até porque a gente sabe que o álcool e como é que se fala, o sedentarismo não beneficiam em nada a saúde do ser humano. E, obviamente, o nosso primo ele não é o único, né, que segue esse comportamento. Tem muitas pessoas que seguem da mesma forma que ele, às vezes até com mais intensidade. Só que tem pessoas que têm algumas variações, né? Elas têm um leque de opções maior do que ele por ter uma mentalidade diferente ou por terem mais condições financeiras, né? Elas podem viajar para cidades distantes, cidades turísticas, com mais opções, ter uma variedade maior, né, de lazeres parecidos com esse, porém numa escala maior. Talvez a pessoa vá para o litoral, né, vai se hospedar numa pousada, vai consumir bebidas alcoólicas, vai curtir uma balada em alguma boate. Então já tem assim uma expansão um pouco mais, assim, mais grande, né, do que ela pode fazer. Como o Rangel já trouxe aí, essa questão não é unânime do nosso primo, até porque existem pessoas que têm esse comportamento, como ele trouxe, pessoas que viajam, que já está mais amplo, mas também tem aqueles que o filho de um vereador, de um político, de um médico que tem uma condição financeira maior, ele frequenta talvez um local, talvez uma festa, uma balada em Guanabi, frequenta o K2 em Guanabi, com o mesmo objetivo, no final das contas, do nosso primo, que seria estar ali com a oportunidade de jogar a conversa fora, consumir também alimentos, esses que a gente falou antes, e consumir bebidas alcoólicas. E tem músicas. Então,
não muda muito a maneira de curtir, muda o ambiente, mas o fundamento é o mesmo no final das contas. Da mesma forma que existe um bar mais simples na matina ali, e existe aquele cara que é simplesmente muito humilde, pouco frequentou a escola e que talvez já esteja tendo um nível de alcoolismo ou não. E ele frequenta só aquilo ali, troca ideias com alguns conhecidos e também consome bebidas fortes, alcoólicas, e quando tem a oportunidade consome também esses alimentos. Então a gente percebe que é um modelo de curtição que se expande nas classes sociais, que só muda o local, mas a maneira é a mesma. Claro que a gente conhece pessoas que fazem viagens. Eu tenho um amigo que costuma viajar, ele não bebe nem socialmente, não consome nenhum tipo de bebida alcoólica. E ele faz viagens na qual ele viaja para outro estado e aproveita bastante o hotel onde ele fica, a hospedagem, e acaba, digamos assim, usufruindo de tudo que tem por lá. Tirolesa, viagem, passeio de barco ou de lancha, piscina, mas sem o foco maior na bebida alcoólica e nem nessas músicas ensurdecedoras que as pessoas ouvem. Né? O barulho, Rangel, é tão alto que eu uso até essa palavra, né? Ensurdecedor. Não é um ambiente muito agradável, digamos assim, por conta do barulho. Então, essa coisa do barulho me fez pensar que às vezes parece que o ambiente é feito para justamente a pessoa ficar na superficialidade ali e nem não tem nem como é, entrar num assunto mais complexo ali, porque simplesmente o ambiente não favorece isso. Você só mesmo consegue comentar pequenas coisas com a pessoa ali, comentários bem breves, superficiais, porque não tem condição, né? Um barulho tão grande, você fala ao pé do ouvido, alguma coisa com dificuldade ali, a pessoa interpreta, responde com dificuldade também, ou só faz um balançar de cabeça ali, dá uma risadinha e segue a vida, né? Não, não tem como fazer muito mais do que isso. Como você falou aí, Rangel, segue o fluxo. Às vezes a pessoa nem entendeu o que você falou ali, ela concorda. Para não gerar uma discussão, ela só concorda. Antes de você abrir a boca direita, a pessoa já está fazendo o gesto com a cabeça. De sim, confirmando a sua opinião. O ruim é se o cara estiver falando algo ruim, que é para o outro discordar e o outro concordar. Aí eu acho que pode gerar uma discussão. Mas, assim, ainda falando um pouco do nosso primo, eu creio que ele entende que existem outras maneiras de curtição, mas o que chega para ele não é muito atraente. Então ele deixa passar. Para ele é ruim, desagradável. Mas a gente sabe que existem outras maneiras de curtição, de diversão, totalmente fora desse modelo e talvez o cara não conheça. Talvez o cara está por fora, nunca experimentou algo a mais. Ou talvez o algo a mais que tem, ele não consiga sentir nenhum tipo de prazer. O cérebro dele não libera nem dopamina, nem noradrenalina. Porque o cara diz que enjoa, ele usa essa palavra de enjoar, mas tal coisa enjoa. Mas por que esse comportamento não enjoa? Então é uma coisa a se pensar, não é? E esse comportamento dele é um tanto curioso, assim, para mim, porque pelo que eu conheço dele, ele não parece ser uma pessoa tão simplória, ele não é uma pessoa tão limitada intelectualmente. Eu diria que ele está acima da média de muitos homens da mesma faixa etária que ele. Então, eu acho um tanto curioso que ele já teve alguns comportamentos que não são tão comuns para pessoas, né, que estão nesses ambientes que ele frequenta, esses bares. Ele, por exemplo, ele assistia anime, que não é uma coisa tão comum para esses frequentadores de bares. Ele jogava videogame, apesar que videogame hoje em dia é uma coisa tão popular, na verdade já vem se popularizando há muito tempo. Mas ele jogava até em casa, jogava alguns jogos que não eram tão comuns assim em alguns ambientes como locadores de videogame, como só futebol e algo mais competitivo assim. Então, dava a entender que ele poderia ter uma diversidade de lazer, porém ele não tem. E eu digo mais, eu acho que parece que com o tempo ele
deixou essas atividades mais diferenciadas, como jogar videogame, assistir anime, e passou a focar na, no frequentar bares mais ainda, com mais intensidade. É uma coisa que eu acho um tanto estranha, né? Ele, ele tinha uma riqueza maior de lazer e acabou diminuindo ela. Então, a gente sabe, Rangel, que existe uma falta de opção na região de lazer. Por exemplo, sei lá, ir num clube com piscinas gigantes, por exemplo. Ir na praia, a gente está a cerca de 700 quilômetros da praia. É, ir para um clube grande, tem um em Guanambi, mas não é tão acessível. Ir no cinema, tem um em Guanambi, mas é como dizem, em outra cidade. Já que a gente está falando em especial de Matina e Ingaporã, não tem esses tipos de. Até tem alguns clubes, mas os clubes eles estão mais focados no que a gente trouxe anteriormente, que é beber, consumir certos alimentos e música ensurdecedora, com um barulho muito alto. Acaba passando despercebido o prazer de entrar num tobogã ou de tomar banho em uma piscina. Então acaba que falta locais. Apesar de faltar, ainda tem outros tipos de lazeres, como o Rangel trouxe até jogar um videogame, ler um bom livro, é, fazer uma leitura de um conteúdo, de um artigo científico, assistir TV, assistir uma série, assistir um documentário, mas a gente também sabe que talvez isso seja muito monótono, então vamos sair um pouquinho mais, tipo fazer uma academia, fazer uma caminhada, praticar ciclismo ou até mesmo corrida. Então, visitar pessoas e dialogar num local sem barulho, sem bebida alcoólica e trazer assuntos importantes, igual aqui é muito comum o pessoal falar, vamos prosar, né? E isso é muito dos mais velhos. Hoje, alguns jovens estão deixando de lado, as pessoas pouco conversam. O celular atrapalha muito. Bom, com base nisso tudo que conversamos e pelo que a gente conhece da região, é um pouco compreensível que pessoas como esse nosso primo tenham esses comportamentos, porque você percebe que nós vivemos num país pobre, é um país subdesenvolvido, e por isso ele tem muitas limitações, né? Se você comparar com países desenvolvidos, lá as pessoas têm atividades mais variadas porque têm mais opções, né? E aqui nós temos muitas limitações, né? Tem cidade que não tem cinema. Nossa cidade, eu digo nossa porque, inclusive, Leandro nasceu lá em Guanambi, eu morei lá boa parte da minha vida. Guanambi teve um cinema nos anos 80, numa época de prosperidade, devido à cultura do algodão, que era muito forte na região nos anos 80, mas que foi à falência devido a uma praga de um inseto chamado bicudo. Aí esse cinema provavelmente ele foi à falência, não sei exatamente quando, se ainda nos anos 80 ou nos anos 90. E Guanabí só foi voltar a ter cinema agora, se eu não me engano, em 2016 ou 17, por aí mais ou menos. Então, dá para você ter uma noção do quão limitado é o número de opções de lazer que a gente tem aqui. E aí, o que que acontece, né? Às vezes você vê um número excessivo de bares numa cidade, né? Uma rua, tem uma rua em Gaporã, ou é uma avenida, não sei direito, que ela tem um número de bares absurdo. Praticamente parece que a rua é uma rua feita para bares, né? É, então, dá para entender um pouco por que que as pessoas vão por esse caminho, porém, ainda assim não é o único, né? Ainda assim, mesmo com essas limitações, a gente tem outras opções. E lembrando bem que a gente não tem só esse primo, mas a gente tem outros primos que também têm esse comportamento, só que são pessoas, é, digamos assim, que não expõem essa opinião, como esse nosso primo anterior, que expõe mesmo que essa é a maneira de curtir, a maneira certa, porque o cara talvez não conheça algo mais ou não foi apresentado algo mais para ele. Como o Rangel falou sobre os bares, em especial em Gaporã, provavelmente entre bares e lanchonetes, ou até mesmo restaurantes, deve ter mais de 100. Numa cidade de cerca de 15 a 20 mil habitantes.
Então, assim, é um número absurdo e gera lucro. Imagine uma sala de jogos em Igaporã, ou a gente tem um outro amigo que montou uma loja de rock, né? Acessórios de rock, camisas, braceletes, e simplesmente não foi para frente. Uma só não foi para frente. Por quê? Porque não existe uma cultura que traz que o rock deve ser apreciado, a vestimenta, né, o ouvir. Então é bastante complicado. Enquanto tem quase 100 bares ou 100, não pode ter uma loja voltada para o rock. Ou uma loja voltada para comida japonesa. Até onde eu sei, não tem. Como eu disse anteriormente, em Guanabi, com 100 mil habitantes, temos um leque bem maior de opções. Mas em Gaporã, que é a cidade que eu moro hoje, não tem. Simplesmente não. Porque se tivesse, não iria para frente. O comércio ia falir. Mas os bares dificilmente fecham as portas. Porque o consumo de álcool é muito grande. Esse é um assunto que a gente vai trazer talvez num próximo podcast, que é o alcoolismo da região. Então a nossa cultura, ela proporciona que os homens, principalmente, procurem esse caminho de diversão, esse caminho de beber, se alimentar ali de uma comida boa, né? Geralmente a nossa comida aqui é boa, um tempero legal, mas é limitado. A opinião de todos é limitada, o contexto de curtição acaba sendo limitado. Não é culpa de ninguém, não é culpa deles. Talvez seja a cultura nossa. A gente tem uma cultura muito bonita, ampla e que passa de geração para geração. Mas nesse aspecto de diversão, a gente percebe que está muito enraizado esse contexto do homem sair ali, sentar num bar e tomar uma, comer um tira-gosto e passar horas mais horas. Sabendo que se ele estivesse fazendo talvez outro tipo de lazer, poderia ser mais saudável e ajudar na inteligência dele, no conhecimento, mas por algum motivo não faz. Então, o nosso priminho aí, eu falei assim, soou meio irônico, mas não é essa a minha intenção, zombar dele. Não. Não. Nós estamos criticando ele, porém com respeito e educação. Então, recentemente, na verdade nem é tão recentemente assim, ele viajou até o estado de São Paulo, até a capital, ficou com os parentes, né, primos dele, e tipo assim, a gente imagina que alguém que vá para uma cidade desse porte, desse nível, a maior do hemisfério sul, maior do país, com tanta coisa para se ver e para se fazer. E basicamente ele fez o mesmo que ele já fazia aqui. Ele não foi ao cinema, ele não foi a um, sei lá, a um jogo de futebol, num estádio. Ele não fez nenhuma atividade que ele só poderia fazer lá, ou em outra cidade tão grande quanto, não tão grande quanto, mas com um leque de opções um pouco maior. Parece que ele foi ao litoral também, que essa foi talvez a atividade mais diferenciada que ele fez. Mas assim, ele seguiu o mesmo padrão, parando num estabelecimento comercial que serve bebidas alcoólicas e ficando assim, praticamente do mesmo jeito. Nem sei se ele chegou a se banhar no mar, talvez. Então, Rangel, e você trazendo esse exemplo dele, dessa viagem, tinha mais duas pessoas, dois colegas nossos, ou amigos, e eles forçaram o cara a manter esse mesmo ritmo também. O cara já gosta, ainda achou alguém que forçasse isso. Se eu não me engano, não sei se foi nesse dia, houve até um comentário de uma mulher que estava se relacionando com outro cara que estava junto. E ele disse assim: Cara, mas você vem pra praia pra ficar bebendo cerveja? Algo que você pode fazer em qualquer lugar. Simplesmente parar numa esquina qualquer, ir num restaurante ou no mercado e comprar uma bebida, sentar bebendo e jogando conversa fora. Então é realmente estranho, né? Você ir até um local diferenciado, um local turístico, onde tem uma paisagem que você nunca viu, ou viu poucas vezes na sua vida, que é o litoral, né? O mar, a praia, e você vai fazer exatamente o que você já faz aqui. Não, na minha mentalidade, isso não faz sentido. Realmente é uma coisa estranha de se fazer. Como Rangel trouxe aí, a gente também não tem nada contra a pessoa consumir bebidas alcoólicas, até porque realmente relaxa. Você sentar, tomar um bom vinho, cerveja. Só que quando você exagera, a gente passa mal. Ou algumas pessoas entram num ciclo vicioso, né? Conhecido como alcoolismo.
Mas é bom, de vez em quando, a pessoa consumir ali, se você não tem nenhum problema por conta da sua saúde ou da sua religiosidade, consumir bebidas alcoólicas, tudo tranquilo. O que não entra muito na nossa mente, assim, a gente não concorda muito, é a questão da pessoa colocar isso como um ritual ali semanal, e onde entra esses outros contextos, que é música muito alta, não é nada saudável, porque quando a pessoa tem esse tipo de comportamento, pegando o exemplo dessa viagem, nesse dia a pessoa não dormiu, ou dormiu muito pouco. Então é bem desagradável parar para pensar. Não tem, como diz, uma tranquilidade. E é isso, né? O nosso primo que usamos como exemplo, ele é um exemplar de pessoa humilde da região. Ele é pobre, assim como a maioria. Então ele faz o que está ao alcance dele. Há outros que têm mais condições financeiras e fazem coisas parecidas, porém com mais recursos, né? Por exemplo, esse nosso primo ele anda de moto, né? Que é um veículo barato, um veículo que consome pouco combustível, tem manutenção baixa, então é o que melhor se encaixa às condições financeiras que ele possui. Mas tem outros sujeitos que montam sons automotivos extremamente potentes, que de 20 mil, 30 mil, 50 mil reais ou mais, para ouvirem música, o que é uma coisa estranha, porque você não precisa de um som tão potente assim, de quase de um trio elétrico, para apreciar um som. Até porque eu não entendo muito qual é a lógica dele. A pessoa deve querer perder a audição, provavelmente, ou fazer os outros perderem a audição, sendo que com um som de qualquer som, até um celular, você põe o fone de ouvido e aproveita a música. Enfim, era isso que eu tinha a comentar sobre esses comportamentos. Eu me despeço de vocês aqui, até o próximo programa, e Leandro vai fazer as considerações finais dele e se despedir. É até engraçado, né? Algumas pessoas precisam de um dinheiro desse, que você trouxe esse valor. O cara tá montando um som que não serve nada mais do que barulho. Música com barulho. E a cultura de chamar atenção, né? Talvez atrair mulheres, atrair mais amizades, porque tem muitos caras que têm essa pegada, né? E um som alto ali e bebidas podem atrair mulheres. É diferente, mas é comum em nossa região. E cada um faz aquilo que está ao seu alcance. Uns com mais recursos, outros com menos. Mas a pegada é a mesma, né? A maneira de curtir da nossa região é baseada nisso aí. Digamos assim, claro que não se encaixa a todo mundo. Claro que não é todo mundo que faz isso, mas uma massa interessante costuma ter esse tipo de comportamento. A gente percebe que é cultural, passa de um tempo para outro. Gente, quero agradecer a todos os ouvintes pelo nosso primeiro áudio, conversa, e espero que a gente possa continuar e trazer outros assuntos para vocês. Tchau, fiquem bem e até a próxima.